Estados Unidos e Brasil fazem financiamento imobiliário. Peguei aqui, US$ 100.000 nos Estados Unidos financiado por 30 anos. A taxa média aqui é 3,56, em alguns locais você consegue a 2,5. Eu vou colocar aqui uma taxa de 3% ao ano. No Brasil, quando eu fiz meu financiamento da minha casa, eu paguei em torno de 12% ao ano. Hoje a taxa baixou, vamos botar em torno de 9% ao ano. Essa taxa é o triplo dessa. Bom, então o que você vai pagar de juros no Brasil é o triplo do que você paga nos Estados Unidos, não é isso? Não é exatamente assim. Olha o que vai acontecer. Bom, nos Estados Unidos, 30 anos, já 360 parcelas de US$ 421 aproximadamente. Ou seja, você vai pagar um total de US$ 152.000, aproximadamente. Pegou 100, pagou 152. Ou seja, do 152, 100 mil foi para quitar, foi amortização. E os juros foi 52 mil. No Brasil, 30 anos, 360 parcelas, de aproximadamente 805. Isso dá um total aproximado de R$ 290.000. Você pegou 100 mil, pagou 290. Ou seja, do 290, 100 mil foi para pagar o que você pegou e o restante, ou seja, 190 mil, juros. Se a taxa é o triplo, aqui deveria ser o triplo. 52 vezes 3, 156. Mas não, é mais do que isso. Por que isso acontece? Porque estamos falando de juros sobre juros, juros compostos. Vamos entender mais como essa brincadeira funciona? Acompanhe essa aula aqui comigo. Vamos entender o juros simples. Tem um capital de 10 mil, aplicado a uma taxa de 10% ao mês, durante 3 meses. Qual vai ser o capital no final do período? Bom, no primeiro mês, qual vai ser o rendimento? Vai render 10% de 10 mil. Você quer 10% de um valor, você multiplica 10% por esse valor. Então vai ser 10 mil vezes 10%. Isso é o que rendeu no primeiro mês. Só que acontece uma coisa no juros simples. O rendimento é sempre sobre o valor inicial. Ou seja, o que rende no primeiro mês vai ser igual ao que rende no segundo mês, o que rende no terceiro mês. Então, para você saber o rendimento em 3 meses, basta você pegar o rendimento de um mês e multiplicar pelo número de meses. Então, muita gente chega numa fórmula para isso aqui, né? Isso aqui é os juros do período. Então, o pessoal fala que a fórmula dos juros é o capital vezes 10% a taxa e 3 é o tempo. CIT. Ou, se você considerar o I, né, 10%, né, você pode deixar assim. Ou tem gente que, para não esquecer do 100, coloca aqui CIT sobre 100. E aí, tua taxa, ao invés de ser 10%, passa a ser só 10, tá? Porque já que o porcento já está na fórmula ali. Então, juros é igual a CIT sobre 100. Bom, nesse caso aqui, cortei aqui 0 com 0, 0 com 0, 1000 vezes 3, juros do período, 3.000. Bom, mas não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber qual capital eu tenho no final do período. Eu tinha 10 mil, ganhei 3 mil de juros, então agora eu tenho, meu montante vai ser o que eu tinha, o capital, mais os juros. Ou seja, 10 mil mais o 3 mil. Então, meu montante vai ser 13 mil. Então, eu tinha 10 mil. Depois de um mês, aumentou 10% de 10 mil, aumentou 1.000, né? Virou 11 mil. No outro mês, virou 12 mil. E no outro mês, virou 13 mil. Ou seja, se você olhasse com uma sequência, você teria aqui uma progressão aritmética. Depois a gente vai falar melhor disso. Se você olhasse com uma função, né, o crescimento é linear, seria uma função do primeiro grau, uma reta. Então tudo isso é o que acontece no juros simples.
Vamos ver como fica nos juros compostos. Peguei exatamente a mesma condição. R$10.000, 10% ao mês, 3 meses. Só que agora em juros compostos. Bom, hoje eu tenho 10.000. Hoje. Daqui a um mês, vai aumentar 10%. Então, aumentou 10%, fica igual ao que a gente viu antes, né? 10% de 10.000 é 1.000. Então, vai aumentar 1.000, vai para 11.000. Ok. Lembrando que aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então, na verdade, esse 11.000 foi isso. 1,1 vezes 10.000. Ok? Até aqui está exatamente igual o que aconteceu no juros simples. Então, para um mês, não muda nada. O problema é aqui. Em 2 meses, quanto eu vou ter? Bom, no juros simples, sempre aumentava 10% do valor inicial. 10% de 10.000 aumentaria 1.000. Então, 11.000 viria para 12.000. Mas agora não. Juros compostos, o aumento é sempre sobre o saldo. Então, eu tinha 10.000, aumentou 1.000, foi para 11.000. E agora eu vou aumentar 10% de 11.000. 10% de 11.000 dá 1.100. Ou seja, vai aumentar 1.100, vai para 12.100. Que, na verdade, é a mesma coisa que o seguinte, ó. Isso é o que eu tinha no primeiro mês. Para saber quanto tem no segundo mês, só aumentar 10%. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Se eu multiplico isso aqui por 1,1, vai ficar 1,1 vezes 1,1 vezes 10.000. Ou seja, 1,1 ao quadrado vezes 10.000. Bom, já entendi o que acontece no segundo mês, então agora vai ser fácil concluir o que acontece no terceiro mês. Tinha 10.000. Um mês depois, 1,1 vezes 10.000. Mais um mês, 1,1 ao quadrado vezes 10.000. No terceiro mês, então vai ser 1,1 ao cubo vezes 10.000. Ou seja, para saber o valor do terceiro mês, pega o valor do segundo mês e aumenta 10% e multiplica por 1,1. 1,1 ao quadrado vai virar 1,1 ao cubo. Ok? Então isso vai dar 13.310. Beleza. Então esse é o valor que eu tenho no terceiro mês. Repara o seguinte, enquanto nos juros simples, a minha conta, lá o sítio sobre 100, eu calculava os juros, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou achando o quanto aumentou, eu estou achando direto o valor final, o montante. É isso que eu descubro, então, quando eu faço juros compostos, eu acho direto o montante. Então, a fórmula de juros compostos seria montante é igual. Vamos pensar quem é esse 13.310 aqui. Ele é 1,1 ao cubo. Então, vamos lá. Quem é 1,1? 1,1 é aumentar 10%, é 1,1. Aumentar 7%, 1 multiplica por 1,07. Ou seja, é 1 mais a taxa. Aumentar 7%, 1 mais 7%. 1 mais 0,07, 1,07. Ok? Então, isso aqui, na verdade, o 1 mais i, é o nosso fator de atualização, que nesse caso, para 10%, é 1,1. Quem é esse 3 aqui? O 3 foi o tempo que ficou aplicado esse capital. Então, você pode levar isso aí ao tempo. E o 10.000 é o nosso capital inicial. Pronto. É assim que eu vou achar o montante nos juros compostos. Então, só observa, no juros simples, eu achei os juros, e se eu quiser o montante, eu tenho que somar ao capital inicial. Nos juros compostos, eu acho direto o montante. Se eu quiser os juros, o que eu faço então? Bom, se o montante foi 13.310 e o capital inicial era 10.000, então de juros teve essa diferença, ou seja, 3.310. É assim que vai funcionar. Bom, quando eu olho para os valores, 10.000, 1,1 vezes 10.000, 1,1 ao quadrado vezes 10.000, 1,1 ao cubo vezes 10.000. De um mês para outro, está sempre multiplicando por 1,1, multiplicando por um valor constante. É o que acontece na sequência que a gente chama de PG, progressão geométrica. Se eu for olhar isso aí como uma função, bom, daqui a um mês, 1,1 vezes 10.000.
2 meses, 1,1 ao quadrado vezes 10.000. 3 meses, 1,1 ao cubo vezes 10.000. Daqui a n meses, seria 1,1 elevado a n vezes 10.000. Ou seja, seria uma função exponencial. O crescimento é exponencial, é juros sobre juros, né? Então, é isso, esses juros, na verdade, compostos, é o que a gente vai ver na maioria dos casos. Na realidade, esse cara é que vai existir muito mais do que o juros simples. Juros simples, em poucos casos, coisas muito pontuais, a gente vai aplicar de fato o juros simples. Vamos ver umas questões aqui. Um capital C de 2.000 é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês. 4 meses depois, um outro capital D de 1.850 também é aplicado a juros simples, a taxa de 3% ao mês. Depois de N meses, contados a partir da aplicação do capital C, os montantes se igualam. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de N é... Vamos lá. Juros simples, as duas aplicações. O capital C, de R$2.000, taxa 2%, ficou por N meses. Só que, depois que a gente aplicou o capital C, só 4 meses depois que esse capital D foi aplicado. Então, quanto tempo ele ficou aplicado? 4 meses a menos. Então, ao invés de N, vai ser N menos 4. 4 meses a menos. Bom, qual foi o juros gerado pelo capital C nesse período? Então, em um mês, os juros foi 2% de 2.000. Então, 2.000 vezes 2%. Isso em um mês. E nos N meses? Bom, só você multiplicar pelos N meses. Esse foi os juros desse capital C nesse período. Capital D. 3% de 1.850 é os juros de um mês. Então, 1.850 vezes 3%. Por quanto tempo? N-4. Então, multiplica por N-4. Agora, ele diz que os juros de um capital foi igual aos juros do outro? Não. Ele fala que os capitais se igualaram, ou seja, os montantes é que foram iguais. Se esse é os juros, como é que eu acho o montante do final do período? Para você achar o montante, é só você somar o que você tinha no início mais os juros. Então, o montante do capital C depois desse período vai ser 2.000 mais o juro gerado. Tem que ser igual ao montante do outro capital, ou seja, o que tinha no início mais o juro gerado. Pronto, agora é fazer essa conta aí. Vou simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, que fica 20 vezes 2, 40n. Então, 2.000 mais 40n igual 1.850. Só repetir aqui por enquanto. Mais, vou cortar um zero com um zero. 185 vezes 3 vai dar 555, que multiplica 555 sobre 10, que multiplica N menos 4. Vou jogar aqui 2.000 menos 1.850. Joguei 1.850 para o outro lado, vai subtraindo. 2.000 menos 1.850 vai ficar 150. Mais 40n, vou manter aqui, é igual. Bom, 555 sobre 10 vezes n. 555 sobre 10 é 55,5 vezes n. Então, 55,5 vezes n. E 55,5 vezes menos 4. 55,5, isso vai dar 111, 222. Ok. Vou pegar o que tem n para um lado, o que não tem n para o outro. 55,5n menos 40n. Isso vai dar 15,5n. E 150 mais 222
vai dar 3, 7, 2. Então agora para achar o n, é só você dividir o 372, pega 15,5 multiplicando, joga dividindo. Fazendo essa conta, você vai descobrir que o n vale 24. Ou seja, leva 24 meses para que os montantes se igualem. É isso que ele queria. Na verdade, ele fez mais uma jogadinha aí no final, que é, ele não quer saber o valor do n, ele quer a soma dos algarismos do n. Então, se a resposta é 24, a soma dos algarismos 2 mais 4 vale 6. Então essa é a resposta da questão. Um capital de R$100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de R$ 53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C. Você pode jogar na fórmula para montante de juros compostos, né? Mas eu não vou fazer isso não. Eu quero praticar uma coisa que a gente vai ter que usar em muitos momentos aí ao longo do ano, em outras questões, como crescimento de bactérias, ocorre taxa de 10% ao mês. Enfim, tem muitas situações que a gente vai usar isso ainda. Eu quero que a gente aprenda a raciocinar em cima disso. Vamos lá. Capital era C. Hoje, C. Daqui a um mês, vai ser esse valor aumentado em 10%. Aumentar 10% é multiplicar por 1,10. Então, ele vai virar 1,10 ou 1,1 C. Daqui a 2 meses, vai ser esse valor aumentado em 10%, esse valor vezes 1,1. Então, 1,1 ao quadrado vezes C. Daqui a 3 meses, 1,1 ao cubo vezes C. Daqui a 19 meses, 1,1 elevado a 19 vezes C. E daqui a N meses, 1,1 elevado a N vezes C. Ok. Bom, ele diz que ficou aplicado por 3 meses. Se ficou aplicado por 3 meses, então o N vale 3. Então, 1,1 ao cubo vezes C tem que dar 53.240. 1,1 ao cubo, 1,331C, igual a 53.240. C é igual a 53.240 dividido por 1,331, isso vai dar um capital inicial de R$40 mil. É isso que ele queria. Um capital de R$10 mil, aplicado a juros compostos de 1,5% ao mês, será resgatado no final de 1 ano e 8 meses, no montante em reais aproximadamente igual a... Então, eu tenho um montante de R$10 mil, aplicado a juros compostos, a taxa de 1,5% ao mês, durante 1 ano e 8 meses, ou seja, 20 meses. Quanto eu vou ter aí no final do período? Bom, eu tinha 10 mil. Um mês depois, vou botar assim, um mês depois, eu tenho esse valor aumentado de 1,5%. Bom, aumentar 1% é multiplicar por 1,01. Aumentar 1,5% é 1,015. Aumentar 1,5%. Bom, então multiplica por 1,015 vezes 10 mil. Daqui a 2 meses, você vai ter esse valor aumentado em 1,5%. Então vai ser 1,015 ao quadrado vezes 10 mil. 7 meses, 1,015 elevado a 7 vezes 10 mil. Bom, e daqui a 20 meses? Eu vou ter 1,015 elevado a 20 vezes 10 mil. É isso que ele quer saber quanto é que vale. Só que a gente tem um problema, né? Fazer isso aqui elevado a 20 não é uma conta simples. Então, ele deu essa tabela para facilitar um pouco a sua vida. Então, vamos lá. Vamos entender a tabela. Quando x vale isso, x elevado a 10 vale isso. Então, quando x é 0,85, o x, que é o 0,85 elevado a 10, vale 0,197. Então, essa primeira linha
me dá uma informação sobre uma potência de 0,85. Mas eu não quero potência 0,85, eu quero uma potência de 1,015. Então vamos lá. Aqui vai ter uma potência de 0,9850. Bom, potência de 1,015, cuidado, tem uma pegadinha aqui. Aqui é 00, né? Tem um zero a mais. Não é essa. É essa aqui, ó. 1,0150, né? Esse zero não serve de nada. Então, essa é a informação que é importante para mim. Quando x for esse valor, x elevado a 10 vai ser isso. Em outras palavras, esse valor elevado a 10, 1,015 elevado a 10, é igual a 1,16. Só tem um problema. Eu não quero elevado a 10, eu quero elevado a 20. O que eu vou fazer, então, para isso aqui me ajudar? 1,015 elevado a 20 é a mesma coisa que 1,015 elevado a 10, e tudo isso elevado a 2. Expoente dentro, expoente fora, você multiplica os expoentes da mesma coisa que o elevado a 20. Vou manter o 10.000 aqui. E 1,015 elevado a 10, eu sei quanto é que vale, 1,16. 1,16 ao quadrado vezes 10.000. 1,16 ao quadrado, aí essa conta você realmente vai ter que fazer. 1,3456 vezes 10.000. Ou seja, 13.456 é a sua resposta. Uma mercadoria vendida com entrada de 500 mais duas parcelas fixas mensais de 576. Sabendo que as parcelas embutem uma taxa de juros composta de 20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria em reais é igual a... Esse é um raciocínio extremamente importante, preste atenção. A loja cobra juros, 20% ao mês. E aí você tem essa opção dessa forma de pagamento, 500 na entrada, daqui a um mês 576, depois outra parcela de 576. Bom, se eu fosse pagar à vista, eu ia pagar a soma desses três valores? Não, porque isso aqui está com juros, né? Se eu vou pagar à vista, eu não vou pagar os juros. E aí como é que eu faço então para saber o valor desse produto à vista? O que eu quero saber, na verdade, é quanto é o valor do produto hoje. Em outras palavras, quanto é o valor das três parcelas se elas fossem pagas hoje. Vamos lá. A parcela 1 de R$ 500 já é hoje. Então hoje ela vale quanto? R$ 500. Essa parcela aqui, a segunda parcela, ela é 576 se eu pagar daqui a um mês. Ou seja, se eu pagar daqui a um mês, eu pago ela com 20% de acréscimo. E se eu pagar essa parcela hoje, eu pago quanto? Mas eu não posso fazer isso. Bom, se ela aumentada de 20% vale isso, ela hoje é só pegar esse valor e diminuir 20%, não é isso? Não, não é isso. Bom, lembra na aula de porcentagem lá que a gente falou, aumentar 20%, reduzir 20%, você não volta para o valor original, porque você está fazendo 20% de coisas diferentes. Então eu não quero saber esse valor reduzido em 20%. Eu quero saber qual é o valor que aumentado em 20% daria 576. Bom, se eu quero aumentar um valor em 20%, o que eu faço? Multiplico ele por 1,20, 1,2. Então esse valor vezes 1,2 deu isso. Então esse valor vai ser o 576 dividido por 1,2. É isso que você vai ter que fazer. Então, repara, se você fosse reduzir esse valor em 20%, reduzir 20% é multiplicar por 0,80. É isso que a gente está fazendo? Não. Eu quero saber qual é o valor que, aumentado em 20%, dá 576. Qual é o valor que, quando multiplicado por 1,2, daria 576. Então, a conta que eu faço é o 576 dividido por 1,2. É o caminho contrário. Se você dividir por 1,2, você vai achar 480. Quer dizer que pagar 480 hoje é a mesma coisa que pagar 576 daqui a um mês com essa taxa de juros. Ou você paga essa parcela hoje, nesse valor, 480, ou você paga ela daqui a um mês, 436.
Vou usar o mesmo raciocínio para cá. Essa parcela aqui, 536, é se eu pagar daqui a 2 meses. Beleza. E se eu pagasse ela um mês antes? Bom, daqui para cá aumentou 20%, multiplicou por 1,2. Então, daqui para cá, eu vou dividir por 1,2. A mesma conta, né? 576 dividido por 1,2 vai dar o mesmo 480. Então, esse é o valor da parcela se eu fosse pagar à vista? Não. Esse é o valor da parcela se eu fosse pagar ela daqui a um mês. E se eu fosse pagar ela hoje? Seria quanto? Então, você vai ter que ver esse valor aumentado em 20% dá 480. Esse valor vezes 1,2 dá 480. Então, para achar esse valor aqui, pega 480 e divide por 1,2. E aí você descobriu o seguinte. Se você fosse pagar à vista, você pagaria na primeira parcela 500, na segunda parcela 480 e na terceira parcela 400. Então, quanto você pagaria à vista? Essas três parcelas juntas. Isso aqui vai dar 1.380. Esse é o verdadeiro valor do produto se pago à vista.